E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada especial de hoje é a deputada federal Jandira Fegali. Jandira é médica, videasta, política afiliada ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e sua atuação é no estado do Rio de Janeiro. É também ligada à música, é baterista profissional e está em seu 6º mandato como deputada federal. Deputada, como fazemos toda vez, vou apresentar as jornalistas do GGN a você. Vai conversar hoje com Gabriela Lodge, Cíntia Alves, Patrícia Faerman e eu, Lourdes Nassif. A nossa conversa vai correr solta e antes dela começar, eu peço aos nossos telenautas que deem o like, que espalhem o vídeo para dar mais relevância para a TV GGN nas redes. Então, vamos nós eu vou com a primeira pergunta. A Gabi já tinha dado um toquezinho antes, mas era a minha intenção, já desde o começo, como musicista, como uma pessoa ligada à música, como está essa movimentação em defesa da cultura no país agora, nesses 2 dias tão apertados aí de tempo e de conversas no Congresso? Bom, primeiro, Lourdes, eu quero expressar aqui minha imensa satisfação de estar com vocês, 4 mulheres assim combativas, né, jornalistas e pessoas que querem tratar com protagonismo as mulheres da política, né? Isso é muito bom. Não são tantos os espaços assim, né, que dão protagonismo para a gente. Então, eu agradeço demais, é um prazer enorme. Segundo, fazer só uma correção, é o 7º mandato federal, né? Só para falar que eu estou mais cansada do que vocês imaginam. Né? Desculpa, o sétimo. Não, imagina, não tem que se desculpar, não. Não, é porque só para dizer que eu estou mais cansada do que vocês imaginam, né? São 7. Mas essa questão da cultura aqui, dizer a vocês que são poucos os que protagonizam a pauta, mas é uma pauta que, em geral, tem uma resposta efetiva no Congresso, né? Porque, de alguma forma, todo mundo, ao final do debate, ao final da tramitação dos projetos, acaba compreendendo a importância e há uma sensibilização também por parte da sociedade para dentro do Congresso. Os gestores se movimentam, estaduais e municipais, os prefeitos se movimentam, os governadores se movimentam, e as fazedoras e fazedores de cultura, não apenas os artistas, mas os técnicos, os produtores, as pessoas também se movimentam e acabam sensibilizando aqui o Congresso Nacional. Nessa semana que nós estamos vivenciando a possibilidade e a pauta de apreciação dos vetos, né? Porque nós aprovamos leis aqui que foram integralmente vetadas pelo governo, né? A Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo. Na pandemia, em 2020, nós aprovamos a Lei Aldir Blanc I, a gente está numerando porque são 2 leis, né? A Lei Aldir Blanc I, que eu fui relatora em 2020, foi o grande socorro à sociedade no momento mais dramático da pandemia, né? Em 2020 e 2021. Nós conseguimos alcançar 4.700 municípios com 3 bilhões de reais, né? E foram divididos e previamente, com grandes critérios, né? Nós conseguimos alcançar esses municípios e também todos os estados do Distrito Federal com critérios de IDH, com critério populacional e FPM e FPE. Todos os estados e municípios souberam antes quanto iam receber. Não havia nenhuma discricionariedade de cada estado e município. O critério estava na lei, né? Não havia o risco de um artista ganhar um cachê milionário, diferentemente de outros, não é? Como está acontecendo aí, segundo as últimas notícias, né? Então, houve um critério na lei e todos receberam, e foi a lei, a política que mais alcançou cidades brasileiras e alcançou os pequenos também, né? O sanfoneiro do São João, que não pôde fazer o São João, alcançou a cirandeira do Nordeste, que não pôde fazer sua ciranda, alcançou o pessoal da roda de rima, mas também alcançou os grandes, né, que não puderam fazer o seu show e que participaram dos editais. Muitos não precisaram, mas os que também alcançaram os editais puderam ter a sua renda. Então,
Foi uma lei muito democrática, foi construída pelo Brasil inteiro, nós ouvimos o Brasil inteiro por essas estradas digitais, e nós fizemos um texto que correspondeu à demanda do Brasil. E depois disso, como ela foi muito eficiente, foi descentralizada, cobriu toda a diversidade cultural brasileira e desburocratizada, houve a demanda para que fosse uma política permanente. E depois dessa construção coletiva, eu entrei, então, como autora, com mais 12 coautores, e nós conseguimos aprová-la por grande maioria na Câmara, 400 votos, e nenhum voto contra no Senado. E nós aprovamos, e Bolsonaro vetou integralmente a lei. Ela vai para a apreciação do veto agora. E a Lei Paulo Gustavo, ela surge como uma lei emergencial novamente, para um ano apenas, com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, então ela vai alcançar principalmente a política para o audiovisual, com algum recurso para as outras linguagens. Mas são duas leis que se complementam, não se canibalizam, não se antagonizam, e que devem ser leis que entrem em vigor agora. Então, nós vamos apreciar os 2 vetos agora, na quinta-feira, e nós esperamos derrubar os 2, e virão para cá caravanas e representações do setor. Espero que a gente consiga. Essa é a grande batalha da semana para a cultura brasileira, e é muito bom que a gente esteja falando isso aqui agora, porque ajuda também a divulgar e a mobilizar. Eu espero que quem esteja nos ouvindo também possa mandar mensagem para os seus deputados, para os seus senadores, para que votem contra esse veto. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Eu vou tocar um pouquinho no assunto, num dos grandes assuntos do ano, que é a eleição. Eu acho que a grande pergunta para muita gente é o que nos espera em outubro, né? Eu queria saber se, na sua opinião, se a senhora acredita que vai ter golpe, resistência do Bolsonaro em sair da cadeira, porque todas as pesquisas indicam que ele provavelmente vai ser derrotado pelo ex-presidente Lula. Então, o que da sua parte, a gente poderia esperar? Assim, o que você está analisando? Bom, eu me somo àqueles que fazem um imenso esforço de acabar com a eleição no primeiro turno, e de nós vencermos a eleição com o ex-presidente Lula no primeiro turno. O Brasil não aguenta mais 4 anos de um governo assim, que não respeita a democracia, que desrespeita as instituições brasileiras, que desconstrói as políticas construídas durante tantos anos para a educação, para a saúde, para a cultura, inclusive, para o meio ambiente, para a ciência, que construiu vários fóruns democráticos que não são respeitados, os conselhos não funcionam, nenhum mecanismo de participação direta da sociedade, a Constituição para ele não é parâmetro. Eu tenho dito que a eleição é o que vai dizer se a democracia e a Constituição estão valendo. Não sei se Bolsonaro, ganhando esta eleição, se ele vai convocar novas eleições, se a Constituição vai ter validade. Então, nós estamos, de fato, dizendo se a Constituição vale ou não vale nessa eleição, se a democracia tem validade ou não nesta eleição, e se nós vamos legitimar o que ele fez na pandemia, negando a ciência, se nós vamos legitimar a não fiscalização ambiental, se nós vamos legitimar a destruição e a não recuperação do Ministério da Cultura, se nós vamos negar a ciência, porque eu acho que é uma eleição fundamentalmente plebiscitária em relação a esse governo. Então, eu penso que derrotar este governo hoje é decisivo para a democracia brasileira e para a validação daquilo que nós levamos anos para construir. Então, eu estou entre aquelas que querem ganhar a eleição, e, de preferência, no primeiro turno, para que a gente não tenha uma polarização maior desse segundo turno. E, por isso, o nosso desafio agora é a ampliação. Ganha uma eleição no primeiro turno quem mais amplia. Por isso, eu não me somo àqueles que questionam o Alckmin na vice-presidência. Eu, por mim, tinha 4 vices: o Alckmin, o Kassab, a Simone Tebet, o Ciro. Eu, por mim, botava uns 4 vices aí nessa eleição, se fosse possível. E acho que a resistência a sair da cadeira pode existir, sim. É o que ele anuncia. Resistir, tentar tumultuar o resultado. Talvez, a própria Nassif fez um roteiro. Ele usa muito a analogia com xadrez, e eu li aquele artigo dele, onde ele coloca um roteiro, tentar plantar notícias falsas, uma notícia de uma possível fraude, tentar gerar na sociedade, com as suas conhecidas fake news, um roteiro de fraude.
né? Mas quanto mais a gente anuncia esse roteiro, mais a gente desacredita o roteiro. Por isso que a gente tem que falar disso, né? Que há um roteiro programado para tentar construir uma fraude que não existe. Então, quanto mais a gente fala de uma fraude inexistente, que ele pode tentar construir, menos as pessoas vão acreditar. Todas as pesquisas têm mostrado que, mesmo entre os eleitores dele, 60% diz que ele tem que respeitar o resultado da urna, né? Entre os eleitores, no geral, a grande, massiva maioria diz que a urna é confiável, que ele tem que respeitar o resultado. Então, mesmo que ele queira tumultuar, a sociedade não vai aceitar o tumulto. Não acredito num golpe institucional, um golpe institucionalizado, com apoio institucionalizado. Eu acredito que ele queira gerar alguns tumultos, como o Trump fez nos Estados Unidos, mas não acredito na viabilidade na consolidação desse tumulto. E penso que se a gente ganha uma eleição no primeiro turno, com a força de um primeiro turno, menor é a força para o tumulto. De qualquer maneira, a gente tem que se preparar para isso, com observação internacional, com muita ampliação na base de quem defende a democracia, com muita consciência popular, com muita responsabilidade das instituições brasileiras, inclusive das Forças Armadas, com muita responsabilidade do comando das polícias militares, né? Então, eu penso que a gente deve se prevenir, né? Trabalhar com esses comandos institucionais, com observação internacional, para evitar tumultos e tentativa de criar confusão no processo eleitoral. Deputada, achei muito interessante o que você falou sobre a questão das alianças, né? O que for necessário para o Lula vencer essas eleições. Você falou que não se importa, por exemplo, com aliança com Alckmin, etc. Eu queria trazer esse debate também para o estado do Rio de Janeiro, né? Que você é eleita pelo Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, e você lançou a sua pré-candidatura, né? Ao Rio, ao lado do Marcelo Freixo. E eu queria trazer esse debate, então, mais local, regional, né? Sobre como você analisa essa questão, porque alguns setores da esquerda criticaram um possível gesto do Freixo ao centro, à direita, né? Uma possível guinada ao centro, que alguns têm falado, agenda religiosa, etc. Como que você analisa isso? Como que você enxerga? Apesar de, obviamente, a agenda do Freixo não ter relação direta com a sua agenda, né? Mas trazendo, né, dentro desse debate do Rio de Janeiro, e se você acredita que ele realmente é a esperança aí para o estado do Rio de Janeiro. Olha, não é nem que eu não me importe, eu acho certo fazer ampliação com o Alckmin, como acho certo ampliar o centro e esse campo, né, que em 2018, quando a gente viu, os isolados éramos nós, né? Que eles foram todos para o Bolsonaro, na parte desse centro. Então, nós agora temos que isolar o Bolsonaro e o que ele representa. Como a gente tem dito, nós estamos enfrentando hoje uma corrente neofascista. Nós não podemos brincar com isso. Da mesma forma que há no Rio essa mesma representação. Há o palanque do Bolsonaro. O Bolsonaro, aliás, é do Rio de Janeiro, né? Esse núcleo que fez nascer Bolsonaro é do estado do Rio de Janeiro. Então, é corretíssimo que o Freixo também busque essa ampliação no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem que pensar o seguinte, não há só no campo do executivo esse problema, a gente tem tentáculos que se espalham hoje em outros poderes também, no Rio de Janeiro. Então, não se limita apenas ao governo. Há uma extensão dessa expressão, vamos dizer assim, miliciana, né? De poder para outras instâncias de poder, que não é só no executivo. Então, nós precisamos fazer essa ampliação de quem defende a democracia, de quem defende uma reestruturação institucional no estado do Rio de Janeiro. Você veja, a pesquisa, o que chama atenção na pesquisa do estado do Rio de Janeiro é que 70% dos eleitores ainda não optaram por ninguém. Isso é muito grave, isso mostra um descrédito na política muito grande. A gente ainda tem que tocar o coração das pessoas, tocar a cabeça das pessoas de que há uma boa política possível. Então, a minha agenda nesse campo está muito cruzada com a do Marcelo Freixo. Nós precisamos gerar esperança ali, gerar uma proatividade da sociedade para ela chegar perto de novo do que se chama política. As pessoas estão muito distantes, elas não estão acreditando
de que é possível uma virada, porque muitos governadores presos, uma ocupação territorial pela milícia, pelo tráfico de drogas, operações policiais que matam. Então, as pessoas estão com muito medo, muito intimidadas, muito prensadas por uma situação desesperadora no Rio de Janeiro. Então, elas meio que estão assim, eu não vou fazer nada, é a angústia que segura as pessoas ali. É uma desesperança, é um vácuo total. Então, a eleição no Rio de Janeiro hoje, ela precisa movimentar as pessoas, tirar daquela situação de medo ou de inércia ou de passividade diante da solução e trazê-las para a proatividade. Esse é o primeiro grande desafio no estado do Rio de Janeiro. Quando eu vejo pessoas jovens como vocês tirarem o título, assim, 2 milhões de jovens, ninguém tira título para não votar. Então, isso dá uma sensação boa, dizer, poxa, as pessoas estão tirando o título porque elas não vão se abster. O público feminino, as mulheres, ricas ou pobres, segundo a pesquisa, estão majoritariamente votando contra Bolsonaro. Isso também nos dá assim, um respiro, dizer, poxa, a consciência está voltando a acontecer nesse público feminino e no público jovem. Então, o Rio de Janeiro hoje ele precisa dar essa resposta, precisa acontecer uma virada importante no Rio de Janeiro, e o Freixo tem uma responsabilidade imensa de ampliar, e nós junto com ele, de fazer essa ampliação. E quando a gente fala esse público religioso, o Rio de Janeiro hoje tem um grande percentual evangélico do povo e um grande percentual católico, tem um percentual afro de matriz africana, tem gente budista também, e tem gente que não é de religião nenhuma, mas nós precisamos conversar com essas pessoas, porque elas ouvem muito na homilia, ouvem muito no culto, e elas têm muita referência nos seus pastores, nos seus padres, e nós precisamos conversar com esses padres progressistas, com esses pastores, porque eles influenciam muito a consciência do povo ali. E não é todo mundo fundamentalista, é um erro achar isso. Tem os fundamentalistas, mas tem uma maioria de evangélicos e de padres e tal que não tem essa cabeça fundamentalista fechada. Existe um núcleo bolsonarista, mas a grande maioria não tem essa cabeça. E nós precisamos chegar junto dessas pessoas para conversar, porque a população vai aos cultos, elas ouvem os seus pastores. Então, eu acho muito importante que a agenda do Freixo e nossa se aproxime dessas pessoas que formam opinião. Eles formam muita opinião. Então, é bom conversar com toda essa turma, não tem erro nenhum nisso, não tem oportunismo nisso, não. É uma visão correta conversar com esses líderes que formam opinião na sua base religiosa também. Deputada, eu queria agradecer você estar participando aqui com a gente. Também queria me desculpar caso eu trave um pouco minha conexão. Ontem e hoje está um pouco instável, então caso dê uma travadinha é só me avisar. Você pontuou 2 questões que eu achei muito... eu fiquei muito curiosa em relação a saber como está sendo essa discussão hoje dentro da Câmara, porque você pontuou no comecinho da entrevista que já está no 7º mandato, que já está um pouco mais cansada do que estava aparecendo, já está há muito tempo na política, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou entrando agora nesse universo. Eu tenho 21 anos, então tirei meu título de eleitora há pouquíssimo tempo também, dessa margem dos 2 milhões, e eu tenho muita curiosidade em saber como é o debate dentro da Câmara, porque a gente acompanha as notícias, a gente acompanha o que acontece, mas a gente não acompanha as ações, o que as pessoas propõem dessa forma proativa que a senhora pontuou. Então, eu queria saber como acontece o debate da Câmara no ponto do Rio de Janeiro, da questão da atuação das milícias e da Polícia Federal. A gente viu que nos últimos dias teve uma chacina muito grande na comunidade de Vila Cruzeiro, então essa é uma das curiosidades que eu tenho, que como acontece esse debate dentro da Câmara dos Deputados, para que ações como essa não se repitam, e também para a aproximação de pessoas mais jovens para a política. Você pontuou também que sente que tem que ter essa necessidade do discurso, de aproximar as pessoas com o que acontece. Eu queria te perguntar quais ações e como está esse debate dentro da Câmara nessas 2 questões. Então, Gabriela, eu tenho uma filha de 29 e um de 20. Você vê, né, como é importante esse debate. Veja,
as chacinas, o que aconteceu com o Genivaldo, né? Eu fico pensando, isso foi só essa semana, né? Eu tenho aqui na porta do meu gabinete, a equipe aqui colocou um cartaz com 10 chacinas. A primeira em 94. Veja que isso não é algo novo, mas aumentou, porque das 10, as últimas foram agora, né, de poucos anos para cá, né, principalmente de 2018 para cá. Né? Isso está aumentando, porque vai gerando, vai começando a ter, né, nas operações policiais. Eu poderia dizer que a Constituição, no artigo que trata da segurança pública, ela tratou mal a questão da segurança. Nós precisamos mexer na Constituição brasileira no capítulo da segurança pública. Até porque a ideologia, por exemplo, que forma a polícia militar é uma ideologia ainda da ditadura militar. É uma ideologia do inimigo interno, né? O inimigo contra o Estado. Não é uma ideologia do Estado proteger o cidadão. É uma ideologia do inimigo interno, e essa formação é uma formação que predomina e que prevalece na formação da polícia. Né? Então, qualquer ação é uma ação contra o Estado. Isso é muito grave. Além disso, não há, por parte do Estado, dos Estados, quando eu digo Estado, ente público, né? Como houve nas políticas de segurança do Rio, todo mundo fala, o PP, a unidade pacificadora, entrou só a polícia. Entrar só a polícia não resolve, tem que entrar o Estado como um todo, você tem que ter oportunidade para a juventude, você tem que ter geração de emprego, você tem que ter educação, cultura. Eu sou deputada da cultura. Você tem que ter cultura, conhecimento, escola, oportunidade. Você tem que ter outros caminhos, né, que gerem outras saídas, outras perspectivas de presente, de futuro. Você tem que ter geração de emprego para aquela juventude, você tem que ter formação. Então, não adianta entrar só com a polícia. E aquilo ali foi se transformando também. Não sei se vocês lembram, vocês talvez não lembrem, mas vocês devem ter lido que algumas daquelas cabines geraram, como foi a situação do Amarildo. Né? A Lourdes lembra que foi ali tortura e morte do Amarildo pela própria cabine da PM de uma daquelas unidades. Ou seja, se você também não muda a formação policial, você também não valoriza a polícia de outras formas, que também tem que ser valorizado, também na polícia tem gente decente, tem gente boa, a corporação não é toda desviada da sua consciência, do seu bom senso. Né? Então, assim, é uma política de segurança que hoje não forma bem, não atua bem, e a sociedade também não tem políticas que façam com que ela tenha outras saídas, principalmente na periferia, nas comunidades e na juventude que precisa do Estado, principalmente. Então, a juventude não acredita nem na polícia, nem pode, né? Porque ela já chega atirando para depois perguntar. Né? E as soluções do Estado para a sociedade também não acontecem. Então, como é que a juventude vai acreditar na política? Como é que, por mais que a gente faça leis aqui, se ela não é executada por quem tem que executar, por mais que eu fale como parlamentar, por mais que eu faça discurso, por mais que eu faça as leis, se as leis não são executadas, elas não viram vida real para as pessoas, não adianta. Né? Então, as pessoas, a juventude, muitas vezes, se você não consegue dizer e informar as pessoas as leis que você está fazendo, e se o município, o Estado e o governo federal não executam também essas políticas, as pessoas não acreditam na política. Né? E outro dia, Lourdes, eu comentava numa entrevista, e vou falar de novo isso, onde que a grande mídia diz o que o parlamento faz de bom? Aonde que as mulheres sabem que eu fui relatora da Lei Maria da Penha e que o texto da Lei Maria da Penha foi escrito pela deputada Jandira Fegali? Ninguém, as pessoas não sabem. Aonde que as pessoas sabem, por exemplo, que eu sou autora da Lei da Cultura, que tem que chegar na periferia, na comunidade, que 20% do dinheiro tem que ir para a periferia, para as comunidades, como política afirmativa para as periferias urbanas? Agora, se um deputado rouba, nossa, está em tudo que é mídia.
com aquele cano saindo aquele dinheiro. Ou seja, o parlamento só aparece quando a notícia é negativa. Não tem lugar nenhum as coisas boas que a gente faz. Não há nenhuma notícia das coisas boas, das autorias, das coisas importantes que a gente faz para a sociedade. Não é divulgado isso. Então, é difícil você aproximar a juventude, muitas vezes, daquilo de bom que a gente faz. E o debate sobre chacina aqui dentro tem um dia 2 de debate. A gente fala uma coisa, a bancada da bala fala outra, né? O Centrão fala outra coisa, o bolsonarista fala outra. Acaba o debate, ou faz uma lei contundente, aumenta a pena, aumenta o estado penal, aumenta a pena, e acabou o assunto. Ele não progride, as coisas não avançam na correlação de forças que tem aqui dentro. E fica por isso mesmo. Aí vamos esperar uma investigação que dura anos, ou não acontece nada, porque a polícia não pune, porque a justiça não pune, e vai ficando por aí, e a população na rua gritando justiça. Então, vou te dizer, na correlação de força que a gente tem aqui na Câmara, o debate dura 2 dias. Eu vou para a tribuna hoje falar disso, o outro vai, e as coisas não acontecem, porque as políticas do Executivo não mudam. Então, a gente precisa mudar os governos. Né? Por isso que eu digo, nós temos que mudar os governos, para que a política de segurança seja reativada de uma outra forma, precisa mudar os governos estaduais, para que as políticas de segurança, as polícias militares tenham outra orientação, e a gente precisa ter políticas públicas reais nas periferias e na sociedade para que essas coisas mudem. Eu estou, depois dessa tua fala, me peguei com 2 perguntas aqui. A primeira, que é uma pergunta de sim ou não, que é: você acha que já é tempo de desmilitarizar a polícia, transformar toda a polícia em polícia civil, e que porque para cada chacina existe um tribunal militar que vai cuidar. Então, em vez de um tribunal militar, um tribunal de povo mesmo, o nosso tribunal, aquele que a gente está arriscado a. Essa é um ponto. Outro ponto é quando você falou do Rio de Janeiro, que do grande número de habitantes voltados para as religiões, e principalmente a evangélica. A evangélica cresceu demais. E ela não cresceu demais só no Rio de Janeiro, ela tá em todo o território nacional, ela cresceu demais. Então, a minha pergunta é: algumas pautas extremamente importantes teriam que ser deixadas de lado. Compensa nesse momento, por exemplo, deixar a questão da descriminalização do aborto, algumas pautas identitárias que foram colocadas como pautas do capeta pelas igrejas evangélicas mais contundentes, aquelas maiores, aquelas que fazem maior barulho. O que você acha? Você acha que é o momento para isso também? É o momento, já que a gente está correndo tanto risco com esse governo? Bom, primeiro, em relação às polícias, a desmilitarização sempre foi uma bandeira, né? Mas a desmilitarização a gente não pode confundir com... Não é tirar o uniforme de militar da polícia, não é isso. Nem é separar as funções do que é uma polícia investigativa, judiciária, com a função do policiamento ostensivo, que são funções diferentes. Mas é a ideologização militar da polícia. Porque a pessoa diz, vai tirar o uniforme de todo mundo, vai deixar de ser uma polícia ostensiva. Não é isso. Porque a desmilitarização é a desideologização militar da polícia, deixar de ter um tribunal próprio, é isso que você está dizendo. Desmilitarizar é isto. Né? Os seus crimes serem analisados como a outra polícia tem que ser analisada como a outra polícia. Ela pode sim ser a polícia do policiamento ostensivo, mas com outra formação. Desmilitarizar é tirar a formação militar, é tirar a formação ideológica da ditadura militar, é tirar um julgamento próprio no tribunal militar. Tribunal militar é tribunal de guerra. Não tem nada a ver com os crimes do cotidiano da polícia militar, né? E nem é mudar a competência do policiamento ostensivo. É diferente, porque parece que vai virar todo mundo polícia de investigação, vai virar polícia civil da delegacia, e não é isso.
né? Quando a gente fala desmilitarizar, é mudar mesmo a sua formação, a sua ideologia, o julgamento próprio, de tribunal próprio. É isso mesmo que você disse aí, é mudar o processo interno da Polícia Militar. Então, eu sou a favor da desmilitarização no sentido do que significa em termos de conceito, né? É a unificação das polícias no sentido do seu conceito, da sua preparação e da sua formação e do seu próprio julgamento, análise e avaliação e de ter comandos únicos, né? Isso é importante. Segundo, essa questão das pautas. Eu acho que hoje a grande análise da eleição são os problemas cotidianos que o povo está vivendo, né? E acho que algumas pautas são de governo e outras são do Congresso, né? Então, por exemplo, a pauta do aborto não é uma pauta de governo, é uma pauta do Congresso, né? Então, outro dia perguntaram ao Lula sobre a questão do aborto. Isso não é uma pergunta que deve ser dirigida ao Lula, pode ser dirigida a mim. Então, por exemplo, outro dia me perguntaram o que eu acho e eu respondi. Então, não tem problema uma pessoa que vai está na agenda para ser candidata a deputado ser perguntado sobre isso, e eu respondo tranquilamente sobre o tema, como já respondi outras vezes. Mas não é uma pergunta para o Lula ou para um candidato a governador, porque esse não é tema do Executivo, esse é um tema de legislação, né? Então, eu acho que o Lula não deve tratar desse assunto, como o Freixo também não deve, porque senão não são assuntos do Executivo. Agora, se quiser tratar comigo, eu posso tratar, não tem nenhum problema. Esse é um tema do Congresso Nacional. Então, eu acho que tem coisas que o Lula e o Freixo não devem tratar mesmo, porque não são temas de governo de Estado, não são temas de governo federal, né? Então, eu penso que são... E o povo hoje está muito mais preocupado com como é que eu vou comer, como é que eu vou trabalhar, né? As pautas gerais do país hoje, e que estão tocando centralmente no processo eleitoral, têm sido essas pautas centrais da economia, se eu vou ter universidade paga ou não, se eu vou ter SUS, né? Como é que eu vou viver amanhã, se eu vou ter geração de emprego e renda, a caristia, né? Os preços, como é que estão. Você vai no supermercado hoje, amanhã, quando você vai, você já não compra nem metade do que você comprou na semana anterior. Os temas que estão, de fato, tocando a sociedade, a questão democrática, né? A questão da democracia está pegando muito, né, para determinados segmentos. A questão da ciência. O orçamento da ciência é o menor orçamento da história da República. Isso é muito grave, né? Então, esses problemas estão pegando com muita força para a sociedade. E eu acho que determinados temas são do Executivo, outros temas são do Legislativo. Por isso é que eu acho que não deve, nem o Lula, nem o Freixo, nem nenhum candidato a governador deve tocar em temas que não são da sua competência. Eu não tenho nenhuma dificuldade de tratar desses temas, porque eu acho que são temas do Legislativo mesmo. Então, seria o caso, por exemplo, de colocar dessa forma, né? Quando perguntado, o candidato deve falar, esse não é um tema que seria muito mais efetivo aí para ver que o negócio... Porque está sendo atacado por todo lado depois que Lula respondeu. Dá um jeito de... Eu acho que... Não, e a pauta dos costumes é a pauta que o Bolsonaro quer, né? Porque ele vai levar para... vai editar texto, vai levar para as fake news todas. É a pauta que ele deseja. E nós temos que levar para a pauta onde ele não tem como responder, né? Como é que morreram 700 mil pessoas numa pandemia, quando quase 600 mil podiam não ter morrido? Porque na hora em que não tinha vacina, as medidas não farmacológicas salvavam vidas, e ele foi contra as medidas não farmacológicas, de distanciamento, do uso de máscara. Muitas pessoas morreram porque ele induziu a transmissão, né, do vírus, né? Então, e depois ele demorou a comprar vacina, e depois induziu a cloroquina, ou seja, as mortes evitáveis, né, foram quase 600 mil mortes que podiam ter sido evitadas, segundo os especialistas. E muitas outras morreram de outras causas por causa do colapso do sistema de saúde. As pessoas não foram ao hospital e morreram por outras causas, pelo colapso do SUS, em função da pandemia. Ele não consegue responder o problema da caristia, ele não consegue responder o preço dos combustíveis, ele não consegue responder o desemprego pela política econômica. Então, ele quer fugir dessas pautas, ele fica jogando para a pauta de costume. Então, nós não podemos cair na armadilha dele, nós temos que ir para a pauta que ele não consegue responder.
É dessa pauta que ele quer fugir. Ele quer ficar falando de pautas onde o núcleo fundamentalista dele quer, né? E nós não podemos cair nisso. Tem que falar por que a universidade pública está sem dinheiro, por que o salário mínimo... É o primeiro presidente que sai com o salário mínimo menor do que quando ele entrou. Então, nós temos que perguntar isso. Por que o salário mínimo está menor do que quando você entrou? Nós temos que falar sobre essas questões com ele. O que ele vai botar agora? Vai botar a Petrobras para privatização. Onde já se viu isso? Qual é o país no mundo que privatiza a sua maior empresa de energia? E a Eletrobras? A Eletrobras, a cada 10 lâmpadas, 7 foram acesas pela Eletrobras no Brasil. Por que privatizar com 49 bi de deságio? 49 bilhões mais barata do que deveria ser o valor dessa empresa? Por que doar isso para as empresas estrangeiras? Então, ele tem que explicar essas coisas. Por que essa corrupção no governo com as vacinas? Por que a corrupção nas privatizações? É isso que ele tem que explicar. Então, ele quer fugir, ele não quer responder. Aí ele vai... Por que acabou o programa de combate à violência contra a mulher? Né? Por que estão matando mais pessoas, mais chacinas no governo dele? Por que a polícia está... Por que tem mais armas na rua? Então, ele tem que responder essas coisas. Então, ele não quer. Aí ele quer fugir para a pauta de costume, para essas pautas conservadoras, acabando com o Estado laico, né? Acabando com o meio ambiente. Por que as queimadas aumentaram na Amazônia, desmatamento, garimpo no campo, crimes ilegais no meio ambiente? Ele quer fugir disso, porque não tem nenhuma área que ele consiga responder. Aí ele vai para uma pauta que não tem nada a ver com o executivo, né? Não tem nada a ver com, né, com resposta. Não é para isso que o presidente da República se elege, para ficar tratando de pautas de costume. Nós estamos andando para a Idade Média e é isso que ele quer tratar. Então, não dá para a gente entrar nisso. Deputada, para caminhar aqui para o final, a gente está quase no nosso tempo, né? Eu queria fazer... eu estou falando muito, acho que estou atrapalhando vocês, né? Imagina. Não De tá... forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas aí, então, eu vou fazer 2 perguntas, porque são 7 mandatos federais, como vocês colocaram aqui. E aí eu queria perguntar o seguinte, né? Atravessando esses 7 mandatos, deputada, ser uma mulher dentro do Congresso ficou mais fácil? Como tem sido isso para você? E o segundo ponto com toda a sua experiência de 7 anos, 7 mandatos, perdão, né? São 28 anos de Câmara Federal, dá para, você diria assim, com a sua experiência, que dá para imaginar que esse favoritismo do Lula significa, por exemplo, se ele ganhar, que o próximo mandato nós teremos um Congresso menos inclinado a ficar tocando essas pautas de costumes do ponto de vista conservador, a gente vai ter uma renovação melhor, para onde o vento vai nos levar, mais ou menos isso? Bom, eu diria que se ser deputada está mais fácil, acho que tem 2 lados aí, né? Primeiro, eu acho assim, a minha primeira violência política de gênero foi não ter a licença maternidade. Né? Em 92, eu pedi a licença maternidade, ela me foi negada, e foi a primeira luta que eu tive que fazer aqui. E, aliás, foi a primeira licença maternidade do Parlamento Brasileiro, foi a minha, porque eu não aceitei a licença de saúde e lutei pela licença maternidade, ela saiu, e ela gerou jurisprudência no Congresso e para todas as assembleias e câmaras do país inteiro, câmaras municipais. Então, foi uma luta que deixou legado, né? Então, era muito difícil ser deputada quando eu cheguei, porque a gente não tinha espaço para nada, né? Nem licença maternidade, mesmo tendo a Constituição de 88, eu tive que lutar para ter a primeira licença maternidade aqui, né? Então, era difícil assim. Eu acho que depois de um certo tempo, as mulheres que foram chegando aqui foram inspirando outras, né? Então, essa inspiração de que mulher pode fazer política, pode estar nesse ambiente. Então, as mulheres passaram a participar mais da política, terem mais presença, e as pautas, onde a gente não está, as nossas pautas não acontecem. As mulheres precisam existir para que as nossas pautas existam. Então, hoje é mais fácil isso? Acho que sim. E a gente criou já um ambiente de que as mulheres pautas, hoje já temos 3 mulheres na mesa de diretora da casa, tem mulheres presidente de comissão, eu fui a primeira líder da oposição aqui, a gente hoje tem mulheres líderes de bancada, eu fui líder da bancada 2 vezes, outras mulheres foram. Então, nesse sentido, é mais visível, né, as mulheres presidirem. Hoje, a bancada de mulheres tem espaço de liderança, já tem uma secretaria de mulher na Câmara, tem procuradoria no Senado. Então, esse ambiente que as mulheres existem
ele é muito mais, vamos dizer assim, muito mais óbvio, é natural que as mulheres estejam. Tal. Por outro lado, a violência política de gênero também ela é mais visível. Por quê? Porque quanto mais a gente avança e é protagonista da história, protagonista na política, a reação que vem também com a violência política ela também aumentou. Então, muita ameaça na rede social, porque o ambiente Bolsonaro é esse ambiente da violência, um ambiente maior do preconceito, um ambiente da agressividade. Então, muitas de nós já fomos ameaçadas de morte, de estupro. Eu tenho vários processos lá na Polícia Federal, como a Manuela também, e outras parlamentares, que sofrem mais violência política de gênero. Tanto que a gente já aprovou a primeira lei já aqui, caracterizando a violência política de gênero em lei. Nós aprovamos no ano passado. Mas isso é o ambiente, né? Esse ambiente do governo Bolsonaro ele propiciou muito essa existência de uma violência política de gênero maior. Por isso eu acho que uma virada de jogo acaba com o bolsonarismo de imediato, acho que não. Ele ainda vai existir. Mas eu acho que muda o ambiente geral. Muda o ambiente geral, muda a iniciativa das pautas. E eu acho que vai ser bem mais possível uma vitória, por exemplo, do Lula, a gente ter uma pauta diferenciada. A gente acho que muda completamente a iniciativa das pautas, o ambiente, e a gente vai poder estabelecer uma correlação de forças aqui que nos possibilite paralisar determinados projetos absurdos que a gente vê aqui dentro e passar a aprovar projetos com outro conteúdo, com outra característica, começar a ter de novo as conferências nacionais de vários segmentos. A gente teve 70 conferências com Lula, né, do racismo, das mulheres e tal, parou de existir. A gente vai voltar a ter movimentos sociais acontecendo, um ambiente de circulação diferente, democrático, e aí eu acho que a história do Brasil volta a mudar novamente para um ambiente progressista. Bom, e por favor, vocês jovens, venham, porque a gente precisa ter mais mulheres e mais jovens também nesse Congresso Nacional. Eu acho só um comentáriozinho rápido. Eu acho que nós demos o nome de bolsonarismo para uma coisa que já existia há muito tempo latente na nossa sociedade, só que pôs a carinha para fora. Saiu do armário, Luz. Saiu do armário. Agora, empurrar para o armário vai ser nossa tarefa para os próximos anos. A gente vai ter que empurrar de volta. Bom, nós combinamos aqui, Jandira, uma entrevista um pouquinho mais curta, porque você está apurada aí com a questão da cultura, muito importante aí na Câmara. Gostaria de agradecer a sua boa vontade em conversar conosco num tempo tão conturbado, que é o tempo de pré-eleição aí, que vocês estão... Imagina, eu que agradeço, Luz. Eu que agradeço, a gente não tem tantos espaços assim, e conversar com 4 mulheres é um privilégio. Eu que agradeço demais. Então, obrigada, Jandira. Obrigada. Estamos juntos, Jandira, para botar a boca no trombone pelas pautas. Continue nos acompanhando, eu estou absolutamente à disposição a hora que vocês quiserem, tá bom? Obrigada. Beijo grande. Obrigada.